Amém. Pode se assentar. Nós vamos continuar aqui nosso estudo no livro de Miqueias. Miqueias capítulo 3. Nós vamos ler os versos 5 ao 8. Capítulo 3, começando no verso 5, diz assim: Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que induzem o meu povo ao erro e clamam paz enquanto têm o que comer, mas proclamam guerra contra aqueles que não lhes dão de comer. Portanto, a noite virá sobre vós sem visão, e haverá trevas para vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas, e o dia escurecerá sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Escritura. Fala conosco, trabalha os nossos corações, santifica-nos na Tua verdade e glorifica o Teu nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus e Te damos graças. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Todos nós já estudamos e fizemos provas na escola, não é? E às vezes as perguntas eram secas, né? Aquela pergunta e você tinha que saber e responder tudo, né? Às vezes era um pouquinho mais fácil, era só preencher lacunas, né? No meio de uma frase. E a mais temida de todas era aquela falsa ou verdadeira. Porque às vezes uma vírgula, uma pequena palavra muda completamente o sentido, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai afirmar que é falso algo que é verdadeiro, ou a gente vai falar que é verdadeiro algo que é falso. Quando a gente pensa nas Escrituras, se eu afirmar aqui, as obras, frutos da fé exclusiva no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a base da nossa salvação. Falsa ou verdadeira? As obras produzidas pela fé exclusiva no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, é a base da nossa salvação. Falsa ou verdadeira? É falsa. Nós somos salvos somente pela fé. Somente pela fé, não pelas obras. E eu afirmei o quê? Que as obras feitas exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus na cruz é a base da nossa salvação. Não, a base da nossa salvação é a fé, não as obras. Mas você vê um pequeno detalhe, eu afirmei aqui fé exclusiva na obra de Jesus na cruz do Calvário, mas era algo falso. Então, queridos, é por isso que nós precisamos de discernimento para distinguir esses pequenos detalhes que os pregadores afirmam e perceber um erro oculto, né, na afirmação quase correta. E esse sempre foi o grande problema em Israel, porque sempre houveram falsos profetas que se levantaram no meio do povo de Deus. E não só, né, com o povo de Israel, mas nos dias de hoje, e a Bíblia adverte sobre isso, que nos últimos tempos haveriam muitos falsos profetas. Israel então sempre precisou ter esse discernimento entre quem era falso e quem era verdadeiro, porque seguir um falso profeta sempre vai levar as pessoas para longe da verdade,
e seguir o verdadeiro profeta, então significa andar nos caminhos do Senhor. Mas o grande problema, queridos, é que, em essência, um falso profeta é alguém que alega falar em nome do Senhor. E a mensagem do falso profeta, ainda que citando verdades das Escrituras Sagradas, é contrária à verdade central do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem que é motivada por interesses pessoais, motivada pelo engano e também motivada por uma influência maligna. E aí, como reconhecer um falso profeta? A palavra de Deus nos mostra o caminho, né? Moisés deixou isso muito claro para o povo de Israel. A primeira coisa que Moisés vai nos ensinar é a respeito da precisão da profecia. Em Deuteronômio capítulo 18, no verso 22, diz assim: quando o profeta falar em nome do Senhor, e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância, não o temerás. Então veja, o que a palavra de Deus diz aqui: se a palavra profética, ela não se cumpre na sua totalidade, então não foi o Senhor que falou. É lógico, queridos, que nem sempre as coisas acontecem no momento em que é falado. Mas Deus não fala também para as coisas que estão muito distantes de nós. Ele está falando para nós hoje. Então, quando uma palavra ela não se cumpre, então não é o Senhor que está falando. Ok? A segunda coisa que a palavra de Deus vai mostrar aqui é a respeito da conformidade com a revelação anterior. Veja, Deuteronômio capítulo 13, versos 1 ao 3 diz assim: se o profeta ou alguém que adivinha por meio de sonhos aparecer entre vós e vos anunciar um sinal ou prodígio, e o sinal ou prodígio que tiver falado vier a acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que nunca conhecestes e vamos cultuá-los, não dareis atenção às palavras desse profeta ou sonhador, pois o Senhor, vosso Deus, vos está provando para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o coração e de toda a alma. Veja, o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos: que alguém pode fazer sinais, milagres podem acontecer, mas quando essa pessoa que realiza um milagre, que faz um sinal maravilhoso, se essa pessoa levar você a adorar outro Deus, então não foi o Senhor que usou esta pessoa. Hoje acontece muito isto, milagres, curas acontecem, mas o ensino nesses lugares leva a pessoa a adorar outros deuses. E quais são outros deuses? O maior de todos eles, o mais adorado, o mais buscado, o mais desejado: dinheiro, prosperidade. E hoje as pessoas estão dando ouvidos a quem? A quem promete prosperidade. Dá para entender isto? Deus não é o centro, Deus não é o alvo da adoração, Deus não é o alvo que as pessoas estão buscando. As pessoas estão buscando bens materiais, as pessoas estão buscando as coisas para esta vida. E aqueles que prometem as coisas para esta vida somente, não são de Deus. Dá para entender isso, queridos? E Miqueias, conhecendo
estas palavras do Velho Testamento, ele aplicou esses princípios para mostrar ao povo os verdadeiros e os falsos profetas. Então, no verso 5 que nós lemos, ele diz: assim diz o Senhor a respeito dos profetas que induzem o meu povo ao erro. Veja, a palavra que estava nos lábios destes homens não conduziam as pessoas para Deus, mas conduziam essas pessoas para o erro. Agora, quem eram esses profetas? Veja, não era gente de fora, era gente de dentro, que faziam parte da comunidade profética. A gente sabe pelas Escrituras, queridos, que havia uma escola profética. A gente não sabe direito se quem iniciou essa escola foi Elias, mas a gente sabe que Elias comandou um grupo de profetas, uma escola de profetas. E depois da partida de Elias, Eliseu assumiu isto. E ele conduzia essa comunidade profética, de profetas. E estes homens aqui, eles pertencem a essa comunidade. Foram pessoas que talvez receberam um chamado de Deus, ou talvez ingressaram por vontade própria. Mas essas pessoas que frequentaram a escola de profeta, que conviveram com os profetas, e talvez fossem chamados por Deus, esses homens deixaram seus corações se corromperem. Paulo vai falar a respeito de Demas. Demas foi um companheiro de Paulo nas viagens de Paulo, mas Paulo fala que ele amou o presente século e corrompeu o seu coração e abandonou o chamado que havia recebido. Dá para entender isso, queridos? Timóteo passou por um grande problema, porque ele era muito jovem, e as pessoas começaram a desprezar Timóteo por causa disso. E a gente não sabe direito o que estava acontecendo com Timóteo, mas Paulo escreve para ele e diz: renova o dom que você recebeu, porque o dom estava se apagando. Dá para entender isso, gente? Um rapaz chamado por Deus, mas que por causa da pressão que estava recebendo, começou a balançar. E é interessante que Paulo fala, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, porque todos nós estamos sujeitos a sermos influenciados de uma forma errada. E esses profetas que faziam parte desta comunidade de profetas, eles corromperam o dom que receberam. Eram pessoas que tinham acesso à palavra de Deus que já estava revelada, mas que a usaram de uma forma errada, de um modo distorcido. E o pecado deste povo não era levar o povo a uma idolatria aberta, mas fazia o povo errar quando eles manipulavam a palavra ou omitiam as verdades da palavra de Deus. E o que Miqueias mostra é que eles eram motivados pela ganância. Muitos assim motivados, influenciados pelo desejo de ser popular. Então, por causa disso, eles procuravam agradar os seus ouvintes, procuravam agradar os governantes, e isso para poder receber recompensas. E então, em vez deles denunciarem a injustiça, eles cooperavam com esses poderosos e se calavam diante da corrupção que havia ali. E quando se cala a respeito da corrupção, então é um encorajamento para que o pecado seja tolerado. E o texto diz que eles prediziam a paz, anunciavam a paz
quando na verdade não havia paz. Então veja, quando as pessoas estão caminhando para o erro, e um profeta chega e diz: Deus quer abençoar vocês, Deus quer fazer vocês prosperarem. O que está acontecendo, gente? Esses profetas estão levando o povo a ficar tranquilos em seus pecados, quando devia chamar o povo para o arrependimento. Jeremias fala sobre isso lá em Lamentações capítulo 2, verso 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e insensatas, e não denunciaram o teu pecado para evitar o teu cativeiro, mas anunciaram profecias inúteis e palavras que te levaram ao exílio. Então, o que Jeremias está dizendo aqui, gente? Que os profetas anunciaram palavras que não denunciaram o pecado esse que estava levando o povo para o cativeiro. Eles não denunciaram os pecados que estavam te levando para o cativeiro, mas anunciaram profecias inúteis e palavras que te levaram para o exílio. Por quê? Porque ficaram proclamando paz quando o povo estava em pecado. E o pecado, queridos, o salário do pecado é a morte. Não existe paz na condenação. E os profetas estavam justamente pregando paz para quem estava a caminho da condenação. Esses profetas então estavam desviando o povo, adaptando a mensagem segundo os favores que os seus ouvintes podiam prestar a eles. E eles davam então mensagens positivas para aqueles que podiam pagar bem. Veja o que Miqueias diz aqui: clamam paz enquanto tem o que comer. Se as pessoas dão comida para o profeta só diz: amém, você é uma bênção, e Deus vai te abençoar por isso. Agora, eles clamavam paz. A palavra paz aqui é a famosa palavra shalom. E a palavra shalom, ela não significa apenas paz. A tradução dela não é somente paz. A tradução correta da palavra shalom é um relacionamento correto com Deus, que traz as bênçãos de Deus, que estão em harmonia com Deus. Entende? Recebe paz aqueles que estão num relacionamento correto com Deus, e suas atitudes estão em harmonia com Deus. Mas esses falsos profetas ofereciam essa paz, shalom, justamente para quem? Para os ímpios, para os poderosos que estavam oprimindo o povo de uma forma tão violenta e que estavam transgredindo os princípios da palavra de Deus. Um pregador chamado Michael Bentley, ele diz assim: esses falsos profetas estavam dizendo aos habitantes de Judá que tudo estava bem. Evidentemente, era o que eles queriam ouvir. Todos gostamos de receber notícias boas. Queremos ouvir que tudo está bem. Queremos um caminho fácil para atravessar a vida. Não surpreende então que as pessoas ouviam com prazer quando os falsos profetas diziam que tudo estava em paz. Deu para entender? Mas como a mensagem desses profetas dependia do pagamento, né, eles não estavam passando boas notícias para todo mundo. Veja como Miqueias coloca: mas proclamam guerra contra aqueles que não lhes dão de comer. Então, se você paga, recebe a bênção, a falsa bênção. Se você não paga, você está debaixo de condenação.
Você já ouviu aí em alguns programas, né? E não sei se já foi em algum lugar. Se você não está o dízimo, você está amaldiçoado. Onde a Bíblia diz isso? Em lugar nenhum. Mas se você dá o dízimo, então você tem a bênção de Deus. Onde a Bíblia diz isso? Outro dia eu estava vendo um vídeo e o pregador dizia assim: eu só vou orar para quem dá oferta. Eu vi um que fazia assim, esse eu vi pessoalmente. Ele ficava com as duas mãos assim, põe a oferta aqui e recebe a benção aqui. Não é exatamente isso que Miqueias está condenando aqui, gente? Mas a fila era imensa para dar a oferta e receber a bênção. Gente, o que Miqueias está dizendo aqui, que você podia esperar uma mensagem positiva desses profetas se você pagasse bem. Caso contrário, eles iam anunciar destruição sobre a sua vida, sofrimento. Um outro pregador disse assim: as pessoas que precisavam ouvir uma mensagem de guerra recebiam uma mensagem de paz, que eram os que estavam em pecado. As pessoas que precisavam receber uma mensagem de paz descobriam que as autoridades religiosas, assim como todas as outras autoridades, haviam declarado guerra contra elas, só porque elas não davam ofertas. Então a acusação principal de Miqueias a respeito da motivação desses profetas: eles não eram motivados pelo zelo da glória de Deus, eles não eram motivados pelo amor à palavra de Deus, eles não eram motivados com a preocupação pela fé, não eram preocupados com a motivação pela santidade, mas somente pela ganância, e se preocupavam com as suas próprias barrigas. Um outro pregador diz assim: o que saía da boca desses profetas dependia daquilo que colocavam nelas. Colocava comida na boca deles, eles abençoavam. Não colocava comida na boca deles, eles amaldiçoavam. E Paulo vai mostrar que no Novo Testamento isso não mudou. Em Filipenses capítulo 3, verso 19, Paulo está falando sobre esses falsos apóstolos, falsos profetas, e ele diz: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Dá para entender isso, queridos? Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui e dizer que também é importante a gente entender que a Bíblia apoia sim o sustento financeiro daqueles que dedicam suas vidas ao ministério. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 9, verso 9, ele diz assim: pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o grão. E ele pergunta: será que Deus está preocupado com bois? E no verso 14 ele diz: assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então veja, tanto no passado como hoje, a Bíblia diz que aqueles que trabalham na pregação da palavra de Deus devem ser pagos por isso, porque eles estão dedicando a vida para estudar, para orar e para anunciar a palavra de Deus. Isso é fato. Agora, queridos, quando a motivação de um pastor não é a santificação da igreja, quando a motivação de um pastor não é que a igreja seja preparada para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a motivação dele é o dinheiro, é o acúmulo de riquezas, é um ministério bem sucedido, é um ministério que é bem falado, né, que cresce.
mas ele não está preocupado em apacentar o rebanho de Deus, ele não está preocupado em proclamar a verdade das Escrituras Sagradas, então algo está muito errado. Quando um pregador se preocupa mais com o seu contra-cheque, né? E hoje a gente vê aí, você chega para algum pregador e fala: você poderia ir pregar lá na minha igreja? Posso. 20 mil reais. Esse daqueles que cobram menos, né? Se eu chegar para alguém e falar: você prega na minha igreja? E o cara fala: posso, mas... Eu falo: não precisa mais. Não quero mais. Mas é só 1.000 reais. Não quero. Isso não quer dizer, queridos, que a gente não deva fazer uma oferta para esse pastor. Dá para entender? Mas pastor que cobra, estabelece valores altíssimos para pregar, isso está completamente fora dos padrões do Senhor. Buscar popularidade, buscar conforto e deixar de pregar a verdade da palavra de Deus e adaptar a mensagem para agradar as pessoas, para agradar os desejos dos ouvintes, isso está completamente fora do plano de Deus. Amém, queridos? Infelizmente, o que a gente nota é que algumas das maiores igrejas, que hoje é aquelas que pregam o evangelho da prosperidade, que estão prometendo bênçãos, estão prometendo paz, né? E se calam e não falam nada a respeito do pecado em que o povo está vivendo. Não denunciam o pecado, ocultam a mensagem da cruz. E é por isso, queridos, que eu comecei essa mensagem falando a respeito do falso e do verdadeiro. O aluno, para responder a pergunta lá, será falsa ou verdadeira na prova, ele tinha que prestar atenção nos detalhes, porque um pequeno detalhe muda tudo. E assim, queridos, nós precisamos conferir com as Escrituras Sagradas tudo aquilo que nós ouvimos. Você pode até confiar no meu ministério, mas não deixe de conferir o que eu falo com as Escrituras Sagradas, porque eu sou homem e sou sujeito à falha. Então confira tudo que você ouve, confira com as Escrituras Sagradas. Eu sempre disse aqui e volto a repetir: se você ver eu pregando algo contrário à palavra de Deus, você tem a obrigação de chegar e falar: você falou isso aí, mas a Bíblia diz não é assim não. Você tem a obrigação de fazer isto. Então, queridos, estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus para não ser enganado. Amém? Nós precisamos estar espiritualmente preparados, tendo conhecimento bíblico, para reconhecer o ensino verdadeiro ou o ensino falso. Não basta você falar: mas aquele pastor cursou o seminário, o melhor seminário, e daí? Eu já falei a respeito de um jovem que estava se formando num dos maiores seminários do Brasil, mais famoso, e na banca de examinação, quando um dos pastores examinadores perguntava: o que você fala sobre isto? E ele falava: de acordo com o que está escrito em tal lugar, de acordo com o que diz Strong, de acordo com o que diz esse e aquele. E ele respondia tudo de uma forma maravilhosa. Aí no final disseram para ele: você vai ser um excelente pastor. E ele disse: não vou ser não. Por quê? Porque eu respondi o que vocês queriam ouvir, mas eu não acredito em nada disso.
Então, queridos, a gente precisa insistir num relacionamento fiel à palavra de Deus, com base nas Escrituras, mas também da vida de alguém que apresente o fruto da palavra de Deus. E quando a gente olha para a igreja, e a gente vê, como eu disse, muita gente frequentando igrejas, que preferem uma pregação que trata o pecado de uma forma leviana, pessoas que estão sempre correndo atrás de uma novidade, de uma moda nova, né? Mas nunca uma mensagem que condena o pecado. Essa pessoa está correndo o mesmo risco que o profeta falso: condenação. Uma vez uma pessoa disse assim: você sempre fica citando os outros, você prega, você fala, Spurgeon disse isso, o tal pastor disse aquilo, esse disse aquilo, você não tem nada novo. Eu falo, não, o Evangelho não tem nada novo, gente. O Evangelho é o que é, não tem novidade. São as boas novas, mas como disse alguém, as velhas boas novas. Não tem uma nova revelação. E a Bíblia diz: se alguém trouxer uma revelação nova, seja maldito, porque não existe uma nova revelação, existe esta revelação, e mais nada, nada além do que está escrito aqui. Mas as pessoas querem novidades. Uma vez um jovem chegou para mim e disse: pastor, a sua mensagem é muito café com leite. Eu preciso de algo mais profundo. E ele saiu da igreja atrás de algo mais profundo. Se envolveu com drogas e morreu na cadeia. Algo mais profundo. Moisés advertiu o povo sobre o querer ouvir os falsos profetas, quando ele disse assim: o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor, o vosso Deus, de todo o coração e de toda a alma. Por que Deus permite que falsos profetas se levantem? Deus não podia exterminar os falsos profetas? Quando um cara ia falar alguma coisa errada, Deus não lançar um raio do céu e matar o cara, para o cara não ensinar coisa errada? Por que Deus não faz isso? Porque Deus, diz aqui as Escrituras, está provando o coração dos ouvintes, para saber se o que eles desejam de fato é Deus, ou se eles querem as coisas desta vida. Então, queridos, o amor dos cristãos por Deus se manifesta no tipo de pregação que eles desejam ouvir. E Miqueias então vai declarar aqui a consequência sobre a falsa profecia, quando ele diz: portanto, a noite virá sobre vós sem visão, e haverá trevas para vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas e o dia escurecerá sobre eles. O que Miqueias está dizendo aqui: a maioria dos profetas no Velho Testamento, eles costumavam receber revelações durante a noite, muitas vezes através de visões, muitas vezes através de sonhos. E então Deus está dizendo agora: a noite de vocês vai passar em total escuridão, não haverá visão, não haverá sonho. Haverá verdadeiras trevas, né? No significado que toda a capacidade de intuição profética desses homens seria tirados. Por quê? Porque eles estavam falando visões do seu próprio coração e não da palavra de Deus. Embora eles diziam: assim diz o Senhor,
não era o Senhor que estava falando por meio deles. E então Deus agora iria tirar completamente a capacidade desses profetas, até mesmo de pensar em alguma coisa para poder falar com o povo. Um outro pregador chamado Bruce, ele disse assim: como Sansão, que perdeu o seu dom por causa do seu abuso e foi lançado na escuridão, esses profetas, que deveriam ter sido os olhos morais da nação, também perderiam a dádiva de sua visão. Então, o resultado seria uma desgraça para esses profetas, né? Miqueias continua: os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão, todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Então, esses homens seriam entregues às suas próprias mentalidades, mas Deus ia fazer algo com eles que eles não iam mais conseguir impressionar os seus ouvintes, que viviam ali lhe dando coisas. Mas o que ia acontecer, queridos? Somente esses profetas seriam fugiu a palavra condenados nesta situação. Veja o que Deus diz através de Amós, capítulo 8, verso 11: dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que Deus está dizendo? Que esses falsos profetas, que um dia foram chamados por Deus, eles iam perder completamente a revelação, eles iam ser cobertos de vergonha e de confusão, iam cobrir os seus rostos, pois não haveria mais resposta de Deus para eles, e o povo que confiava nessas pessoas, nem mais as meias verdades eles iriam receber. Esses profetas iam se tornar como os profetas de Baal. Lembra quando Elias desafiou os profetas de Baal? E eles clamavam e faziam sacrifício e diziam: Baal, responde, responde. E o que a Bíblia diz? Não havia voz que respondesse. É isso que Deus está falando que ia acontecer com esses falsos profetas. Mas algo semelhante, queridos, acontece também hoje nas igrejas em que a palavra de Deus não está mais sendo ensinada fielmente. A gente sabe que existem muitas igrejas com uma teologia liberal, né? Teorias seculares, e falam que a palavra de Deus precisa ser reinterpretada. Eles dizem que o nosso conceito a respeito de Deus precisa mudar, porque Deus não é esse Deus que fica irado e que vai lançar pessoas no inferno. Ele é um Deus de amor, né? Então as pessoas querem renovar, né, os ensinamentos da palavra de Deus. E então a gente vai vendo que um número cada vez maior de igrejas evangélicas estão substituindo o evangelho bíblico por uma agenda centrada no homem, uma agenda centrada na política, e tem se transformado num lugar onde as personalidades humanas estão ficando em evidência, e não mais o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é muito comum as pessoas irem ouvir um pregador famoso. Eles não querem ouvir Jesus, eles querem ouvir o pregador famoso. E as igrejas então estão se tornando irrelevantes, incapazes de manifestar o poder do Espírito Santo, e por isso estão recorrendo a esses métodos mundanos para entreter o povo. E essa tendência, querido, está colocando a igreja numa desgraça perante a sociedade. E o que hoje a gente vê
é que existe uma igreja em cada esquina, não é verdade? E cercados, uma sociedade cercadas por igrejas, está sem o alimento da palavra do Senhor, se cumprindo o que Deus diz através de Amós, um tempo onde não haveria mais comida para o povo, e o povo teria fome não de pão, mas de um alimento espiritual. Hoje a gente vê o Brasil, que se declara um dos maiores países evangélicos. Olha o estado desta nação. Porque a igreja não é relevante. A igreja hoje é motivo de escárnio e zombaria. Agora, queridos, como que a gente pode reconhecer o profeta verdadeiro? Miqueias vem até aqui falando a respeito desses falsos profetas que desviam o povo do Senhor, quando eles manipulam a mensagem, com a finalidade de ter lucros materiais. E Miqueias então agora vai concluir, e mostrar a imagem de um verdadeiro profeta, e não é orgulho da parte de Miqueias quando ele vai mostrar a si próprio como um homem de Deus. Alguém podia dizer, Miqueias foi meio... Mas não, ele só declarou o que Deus estava fazendo na vida dele. E ele diz no verso 8: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Primeiro ponto aqui que ele coloca como um verdadeiro profeta, cheio do poder do Espírito Santo. Enquanto o falso profeta sofre a desgraça, de uma impotência, de não conseguir mais nem compor, uma mensagem, o verdadeiro profeta, ele manifesta o poder de Deus através da sua pregação. Não é simplesmente um ensinamento, mas é o Espírito Santo tocando as pessoas. É o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas, para tornar as pessoas mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo usando a palavra de Deus para santificar os ouvintes. É a palavra de Deus desafiando, pelo poder do Espírito, a pessoa a se ficar inconformada com a sua vida e dizer: eu preciso mudar, eu não posso continuar desse jeito. Dá para entender isso, queridos? Bruce Walker diz assim: o Espírito do Senhor concede a Miqueias a coragem sobrenatural de se levantar, arriscando sua própria vida para repreender os malfeitores. A mensagem de Miqueias era uma mensagem cheia de coragem, uma coragem que não vinha dele mesmo, mas vinha do poder de Deus. O verdadeiro profeta, queridos, é motivado não pelos ganhos pessoais, não pelo medo de perder popularidade. O verdadeiro profeta não é motivado pelos caprichos de atender aos seus ouvintes, mas ele é movido pelo Espírito Santo de Deus, que opera nele e por meio dele. Leslie Allen disse assim a respeito de Miqueias: ele está ciente de um poder que o compele a falar. E aí a gente lembra de Jeremias. Jeremias foi um rapaz levantado por Deus, e ele declarou coisas pesadas contra Israel. O que aconteceu? Ele foi lançado numa cisterna de esgoto.
Não foi só num buraco qualquer. Esse rapaz sofreu tanto que ele disse assim: não farei menção dele, a respeito de Deus, e não falarei mais no seu nome. E aí ele disse que quando ele disse isso, ele diz assim: então meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos, estou exausto de contê-lo e não tenho mais forças. O que ele está dizendo aqui? Eu falei que não vou falar, mas algo vai se movendo aqui dentro que eu não consigo, não dá para conter, eu tenho que falar. Quando o Espírito Santo age, a gente fala. A gente sabe que vai ser mal interpretado. A gente sabe que não vai agradar os ouvintes, mas não dá para não falar. A gente sabe que pessoas vão embora. Um dia Jesus estava pregando e as pessoas começaram a ir embora. Os discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, o povo está assustado aí com o que o Senhor está falando e está indo embora. Jesus vira para ele e diz: vocês querem ir também? Porque eu não vou mudar. Eu vim para dar testemunho da verdade. Se vocês estão cansados de ouvir também isso, vocês podem ir. E Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Queridos, a nossa confiança precisa estar na obra poderosa do Espírito Santo que age por meio da palavra do Senhor. Era a convicção de Paulo. Ele diz assim na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 2: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Então, queridos, é isso que nós precisamos. E é isso que o povo deveria exigir dos púlpitos. Calvino sobre isso disse o seguinte: que aqueles que forem encarregados com a pregação da palavra de Deus reconheçam sua insuficiência, que eles percebam que por mais talentosa que a humanidade possa ser por si mesma, com o poder de tudo que se preza, ou por mais que ela confie em seu bom senso e inteligência, tudo isso não é nada se Deus não nos conceder o seu Espírito Santo. Ninguém por si só é capaz de servir a Deus, se Deus não o fortalecer com o seu poder, que precisa vir do alto. Então a primeira coisa que Miqueias diz: cheio do Espírito Santo. E a segunda coisa que ele vai dizer é: cheios de justiça. Sua mensagem era orientada pelos princípios imutáveis da palavra de Deus. Para ele não importava a opinião pública, não importava se as pessoas ofereciam dinheiro. Ele prega a verdade das Escrituras, confrontando o erro, confrontando o pecado, sem nenhum tipo de adaptação. Terceira coisa, ele fala cheio de coragem, que é cheio de poder, que denota aqui, queridos, uma resolução firme. Ele estava preparado para sofrer pela verdade e não recuar diante das ameaças. Matthew Henry disse o seguinte: aqueles que têm certeza de terem recebido uma comissão de Deus não precisam ter medo da oposição dos homens. Calvino também disse que eles não recuem diante de qualquer vendaval que possa soprar, nem sejam vencidos por ameaças e terrores, que eles não se curvem aqui ou ali para agradar ao mundo, em uma palavra, que eles não sucumbam a qualquer corrupção.
E a história da igreja, queridos, ela sempre foi marcada por homens que foram chamados de heróis da fé. Policarpo, bispo de Esmirna, que foi preso aos 86 anos de idade e torturado para que renunciasse à sua fé em Cristo. Ele disse o seguinte: 86 anos tenho servido a Cristo e jamais me feriu. Cristo jamais me feriu. Como então posso blasfemar do meu Rei e meu Salvador? E ele foi então lançado ali entre os leões. Lutero, quando se levantou para protestar contra o pecado do clero, o Papa chamou ele para que ele pudesse ali, reverter tudo aquilo que ele tinha dito. E ele disse: aqui permaneço, não há outra coisa que eu possa fazer. Um pregador chamado Hugh Latimer, junto com o seu irmão, também pregador chamado Ridley, eles estavam prestes a serem queimados numa fogueira. E então o irmão Hugh disse assim: tenha bom ânimo, irmão Ridley. Hoje acenderemos uma vela na Inglaterra, pela graça de Deus, que jamais se apagará. Homens dispostos a ser queimados, vivos, mas entendiam que Deus ia usar isso de alguma forma para a glória dele e para levar o Evangelho. É o Espírito do Senhor que vai triunfar sobre todos os poderes da terra e do inferno, pela palavra do nosso Deus, pela força do seu poder. E sobre esses cristãos que permanecem na verdade, fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus, que em Hebreus capítulo 11, verso 16 diz: por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A gente lembra de Estevão sendo apedrejado por causa da verdade do Evangelho que proclamava. E ele diz que olha para o céu e vê o Senhor Jesus ali pronto para recebê-lo. Eu acredito que cada vez que um desses irmãos se propôs a morrer pela verdade, o Senhor Jesus se levanta do seu trono, que a Bíblia diz que Ele está sentado no trono, mas eu creio que Ele se levanta para receber esses irmãos. E aí, queridos, a gente quer o quê? Ser recebido por Jesus ou por um bando de adoradores dando coisas para você? Miqueias define o seu chamado e a verdadeira capacitação do Espírito Santo. Ele diz: para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Essa foi a grande falha dos falsos profetas. Eles trataram o pecado de forma leviana e prometeram paz com Deus a despeito da rebelião e do pecado do povo. O profeta verdadeiro, por sua vez, expõe os pecados da sua geração e chama o povo para o arrependimento, para que encontre a verdadeira cura e a reconciliação verdadeira com Deus. As Escrituras Sagradas afirmam que somente quando confessamos os nossos pecados e renunciamos a estes pecados, somente quando buscamos o favor de Deus por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, quando nos firmamos somente no sangue que selou a nova aliança, o pecado então será perdoado e seremos recebidos como filhos de Deus. Mas o caminho é o arrependimento.
E para que o povo se arrependa, o pecado tem que ser exposto. E hoje, queridos, a batalha ainda é pela verdade. Porque, como Miqueias, nós vivemos uma geração que tem questionado a verdade. E, infelizmente, a gente vê muitos púlpitos vendendo a verdade para receber favores do povo. Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade. Quando Jesus declarou lá em João capítulo 18, foi para isto que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E ele disse isso perante Pilatos. E Pilatos fez a seguinte pergunta: que é a verdade? Na verdade, o que Pilatos declarou ali é o lema da nossa geração. O que é a verdade? E alguns dizem, o que é verdade para um pode não ser verdade para outro. Mas a verdade das Escrituras Sagradas é uma verdade para todos. E é a única verdade. A verdade, queridos, é a revelação de Deus através da Sagrada Escritura. Jesus disse em João 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Esta é a verdade. Muita gente diz, todos os caminhos levam para Deus. Mentira. A verdade é, Jesus é o único caminho para se chegar a Deus. Em João capítulo 8, no verso 24, Jesus disse assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus, a única verdade que pode nos libertar do pecado, que pode nos purificar com o seu precioso sangue. E por isso ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 34 ele diz: em verdade vos digo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Essa é a verdade, queridos. Quem comete pecado é escravo do pecado, e o salário do pecado é a morte. No verso 36 Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Marcos capítulo 16, verso 16, Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esta é a verdade do Evangelho. Não há salvação fora de Jesus. Não há perdão sem arrependimento. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, se confessarmos. Por isso o povo precisa ser confrontado com o seu pecado e com a verdade das Escrituras Sagradas. Para a gente finalizar aqui, queridos, antes da vinda de Jesus, Deus enviava profetas que batalhavam pela verdade. Mas depois de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, Deus não está somente levantando pastores, pregadores, profetas, mas Deus está colocando cada cristão com a responsabilidade de proclamar e defender a verdade. E é por isso que nós precisamos insistir
que a verdade, proclamar a verdade é mais importante do que preservar a nossa própria vida. Insistir com as pessoas que a salvação vem somente pela fé no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e na nossa união com Ele, que nos leva à prática da verdade. Como os profetas, queridos, nós precisamos batalhar pela verdade hoje. Mas se prepare, porque o coração carnal não gosta da ideia de um Deus santo. Mas é isso que nós precisamos anunciar. A natureza pecaminosa se ofende com a noção que a ira de Deus vai se manifestar contra todo pecado. Mas é isso que nós precisamos proclamar. O desejo do coração humano fica ressentido quando seus pecados tão queridos são condenados. Mas a gente tem que condenar todo pecado, inclusive aqueles nossos de estimação. O coração arrogante do homem fica repugnado diante da ideia de que o pecado precisa ser expiado pelo sangue de Cristo. O relativista se enfurece quando insistimos que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Mas não importa o que as pessoas dizem ou querem ouvir. O que importa é nós proclamarmos a verdade. Como a gente vê, queridos, o falso profeta é uma figura central na batalha espiritual entre a verdade e o engano. Sabe, o falso profeta, ele não apenas comete um erro, mas na verdade o falso profeta é um mensageiro do diabo, que é o pai da mentira, que tem como objetivo final afastar as pessoas do verdadeiro Deus e da salvação em Cristo. Por isso, o chamado das Escrituras para nós é para termos discernimento, estarmos firmados na palavra, na verdade da palavra de Deus. Precisamos conhecer a sã doutrina, amar a sã doutrina, amar a palavra de Deus e confrontar tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor. Nós precisamos, como Miqueias, queridos, batalhar como profetas verdadeiros no poder do Espírito Santo, com coragem e justiça. Entendendo que a nossa luta, queridos, a nossa luta pela verdade não é para que os pecadores sejam condenados, porque de qualquer forma já estão condenados. Mas nós lutamos pela verdade integral do Evangelho, que necessariamente inclui essa confrontação do pecado, não para condenar os que estão no pecado, mas para conduzi-los ao arrependimento e à fé em nosso Salvador Jesus Cristo, que com seu sangue nos purifica de todo pecado e de toda transgressão. Que Deus nos conceda esta mesma graça que estava sobre Miqueias, de sermos cheios do poder do Espírito Santo, e então cheios de justiça e cheios de coragem para defendermos a fé evangélica, a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos dê graça para sermos verdadeiros. Amém? Amém, queridos. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Curve a sua cabeça por alguns instantes. E peça que o Senhor te dê coragem para proclamar a verdade para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos,
para aqueles que trabalham com você, aqueles que estudam com você. Peça que o Espírito Santo te dê coragem para declarar a verdade do Evangelho. Não ponha pano quente sobre o pecado. Condene o pecado, porque o pecado nos condena à morte eterna. Peça que o Senhor te dê o Espírito Santo, que você seja cheio do poder do Espírito Santo, cheio de justiça, cheio de coragem. Quando perguntaram para João Batista: quem é você? Ele diz: uma voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Que sejamos uma voz no lugar onde Deus nos colocar. Que sejamos uma voz profética. Que sejamos a voz que Deus vai usar para tocar pessoas com a salvação. Que Deus nos ajude.